Sejam bem-vindos, meu amigo, minha amiga, uma ótima noite. Sexta-feira tem Vozes Gospel Podcast. Hoje, rapaz, a coisa tá boa demais. Eu tô em ótima companhia. Conheço muito mais. E se eu for falar a idade, vou revelar a idade dele também. Ele é pastor, cantor e empresário com uma trajetória marcada pela fé, pelo talento musical e pelo espírito empreendedor. Seu ministério pastoral é pautado pelo compromisso com a palavra de Deus, guiando pessoas ao conhecimento da verdade e ao fortalecimento da vida espiritual. Na soma dessas três áreas, faz dele uma liderança multifacetada. E, rapaz, o cara tá bem demais. Bem, vamos lá. Eu vou pedir para que ele possa estar se apresentando. Quem? Pastor Marcelo Gregory, seja bem-vindo ao Vozes Gospel Podcast. Muito boa noite, meu amigo Graciano Caseiro. Quase que ele falou que a gente se conhece há 30 anos, pessoal. Mas aí ele escondeu esse detalhe, mas aqui a gente não guarda dinheiro, a gente não vai guardar segredo. Prazer te ver novamente, te ver bem, né? Já é vovô, pessoal. Eu tô a caminho, tá bom, gente? É mesmo. Prazer estar aqui no Vozes Gospel Podcast, tão famoso, tão conhecido, que tá dando oportunidade pra galera da antiga e pros novos protagonistas, né? Que estão surgindo aí. Eu tava vendo um outro podcast seu também. Enfim, é um grande prazer revê-lo, tá bom? E é sempre bom a gente estar no meio, estar na mesa, né? Na mesa onde a gente discute, onde a gente tem comunhão, onde a gente tem paz, onde a gente ensina, mas também onde a gente aprende. Isso é verdade. Mas vamos lá. Quem é Marcelo Gregory? Rapaz, vou tentar resumir em poucas palavras. Sou morador de Campo Grande desde sempre, né? Sim. Minha mãe e meus pais, na verdade, muito humildes, vieram do interior do estado. Tiveram 12 filhos, ou seja, se hoje dava para montar um time, não igual o Flamengo, mas bem parecido. Família muito pobre, fui criado na igreja, dentro dos princípios da palavra de Deus, né? E aí, muito cedo, eu me lembro de eu tocando bateria na igreja, cantando os louvores, aquela coisa toda. E aí, com 12 anos, eu lembro que foi meu primeiro trabalho, vendendo picolé, bala, biscoito, pastel ali em volta do campo do São Paulo, no bairro Santo Inês, bolo de cenoura com cobertura de chocolate, era o meu forte. E aí, com 14, cheguei a trabalhar de ajudante. Já era empreendedor desde criança? Com 12 anos eu comecei. Com 13 para 14 anos eu fui trabalhar meio período, né? Eu estudava de manhã e trabalhava à tarde como ajudante de pedreiro. Primeiro emprego meu, pessoal, fui ajudar a cavar uma piscina de 25 metros de comprimento. Ui, que coisa! Magro pra caramba, ralava, eu ganhava, sei lá, como se fosse hoje, eu vou chutar aí 20% de um salário mínimo, 30%. E aí o dinheirinho já dava pra minha mãe, final de semana eu comprava um carretel de linha. Nossa vaidade era essa. Nosso sonho era ter uma bicicleta, uma televisão colorida. E aí fui pro Senai, fiz curso de torneiro mecânico. Ali foi uma grande possibilidade, né? Depois eu me formei, trabalhei em boas empresas, mas eu sempre quis ter o meu negócio. Sim. E aí, a partir daí, em 1989, eu já trabalhava como torneiro, fazia muita hora extra, porque eu queria ter uma moto, queria ter um carro, queria ter uma casa, queria ter um quarto com uma televisão, um videogame, aquela coisa de um jovem sonhador. E aí, o irmão do Jorge da Soult, o Jorge da Soult era sócio do meu irmão, o Daniel. E o irmão do Jorge, Cláudio Almeida, tinha vocação para cabeleireiro. E aí ele me convidou, a gente comprou um salão de beleza, foi meu primeiro negócio, né? Sim. Eu trabalhava como torneiro mecânico, pegava 3h30 da manhã na empresa, na Hidraquip, saía 1h, passava em casa, tomava banho e ia pro salão que a gente comprou. Mas eu não entendia nada de salão de beleza, apesar das minhas duas irmãs, né, tem salão de beleza. Aí nós compramos, eu comecei a ter meu emprego legal ali de carteira assinada, ganhava bem pra caramba na época. E o salão começou a entrar no meu coração. A empresa foi pro Rio Grande do Sul, eu não quis ir, outros funcionários foram. E aí, a partir daí, comecei no ramo de beleza, trabalhei com ele, depois a gente abriu a sociedade, e aí eu fui trabalhar no Salão Tavares, onde eu fiquei muito conhecido em Campo Grande. O Tavares era assim, a referência de beleza. Trabalhei no Tavares até 1995, e aí depois montei o meu salão, que eu tenho até hoje, que você conhece muito bem,
E aí, posso falar da minha esposa? Vamos lá, vamos falar disso. O Marcelo foi uma coisa legal. Um dia, um amigo meu em comum falou assim: Poxa, vamos ali no. Eu já conheci o Marcelo, né? Aí vamos ali no salão ali para cortar o cabelo. Quando eu chego lá, quem tá lá ele cortando o cabelo de quem? J Neto. J Neto, era meu cliente. Cortando o cabelo, parece. Mas vamos lá, conta um pouquinho dessa sua experiência aí. Você, cabeleireiro, e hoje tem outras coisas a mais. Né? Aí, rapaz, eu comecei a trabalhar no salão, né? Eu montei o meu salão, era pequenininho, tinha 2,75 m por 5 de comprimento. Era um canil do meu saudoso sogro, que você teve o prazer de conhecer. Sim, homem. E aí, pessoal, isso aqui vai ser, uma chave para você que está assistindo. Um belo dia, um domingo de tarde, ele me levou no canil e falou assim: por que você não monta seu salão aqui? Eu trabalhava lá no Salão Tavares, em Campo Grande. Quando eu olhei assim, eu falei, cara, isso aqui é um canil, mas eu não vi como um canil. Lá tinha 3 hóspedes, Xuxo, Maradona e o Highlander. Eita! E por sinal, eu que dava banho nos cachorros no final de semana, com meu sogro, que a gente era muito amigo, né? Uhum. Cara, quando eu olhei aquilo ali, eu não vi um canil, Graciano, eu vi ali uma grande oportunidade. Por mais que estivesse sujo, ambiente dos cachorros. E aí o sonho começou a borbulhar dentro de mim, porque o sonho ele vem primeiro do coração, depois ele passa para a mente. E aí a gente começou a de fato a produzir, fazer a obra. Aí inaugurei, cara, que alegria, meu negócio próprio, ninguém me tira daqui. E aí foi crescendo. Nessa época o J Neto já cortava cabelo comigo, tanto ele quanto vários cantores, pastores, pregadores aqui da Zona Oeste. E aí foi crescendo, e eu recebi uma palavra do pastor Alex Lourenço, pastor presidente da Assembleia de Deus do Oiticica. O pastor Alex, ele era padeiro, em frente ao meu salão tinha a padaria do meu sogro. Sim. O pastor Alex era funcionário do meu sogro, era padeiro. Aí um dia eu cortando o cabelo dele, ele teve uma visão, ele falou, cara, eu vi essas paredes caindo e você aumentando. Isso deve ter sido em 1998, eu casei em 97. Cara, impressionante como é que foi. Meu sogro, antes de partir, ele me chama de novo num domingo de tarde, ele fala assim, lá tinham 2 garagens atrás do meu salão. Ele falou assim, olha, pega essa garagem aqui, aumenta o teu salão para cá. Cara, assim, você vê as oportunidades, né? E é claro que ele estava feliz com o nosso sucesso, o nosso crescimento, né? A gente já estava casado. E aí a gente fez isso, aumentamos o salão para trás, aumentamos para o lado. E aí, depois de 15 anos, nós fizemos o salão em cima e virou uma boutique, né? A DG, Duda Gregory, né? Que é da minha filha. E lá tem uma boutique, aí tem aquele prédio todo lá. Mas se você olhar assim, lá atrás, se você falar assim, você sabia, você tinha expectativa de chegar exatamente nesse ponto? Sinceramente, não. Eu estava muito feliz com aquele espaço de 2,75 m por 5 de comprimento. Mas Deus, a Bíblia diz que Ele faz pela gente muito além do que a gente pensa ou até mesmo a gente pede. E Deus, Ele usa pessoas. Geralmente, Graciano, é assim. Deus, Ele usa pessoas... Sim. Para promover alguém. Essa é a realidade. Não, mas na verdade, foi Deus que fez. Só que ele encontrou um coração generoso e a Bíblia diz que a alma generosa prospera. Sim. Meu sogro não era crente, nunca foi crente. Sim, eu me lembro. Sempre nos incentivou na igreja, mas você vê só, Deus tocou no coração dele, eu aproveitei a oportunidade, estamos lá até hoje. Minha filha já tem 25 anos, formada em Direito, e você tem um papel importante nisso. Porque quando eu namorava minha esposa, ela com 16 anos, o primeiro emprego da minha esposa foi ser secretária. Secretária do Graciano. Graciano ainda tinha cabelo preto, a barba era preta, tinha 5 quilos a menos, brincadeira, pessoal. Mas trabalhou com esse cara que já era muito famoso aqui na Zona Oeste, por causa da voz, né? Essa é a realidade. E você vê como é que... Foi uma época boa. Como é que a roda é gigante, né? É hoje incrível, né? A Aninha foi uma pessoa... Ela era muito atenciosa com as pessoas, com os clientes, com os ouvintes, né? E lá na rádio eu brincava muito que a Ana sempre estava atenta a tudo ali.
E um dia, foi na época do meu aniversário, o grupo Melo Suite foi entrando na minha... Eu estava dando entrevista para Vlad Leliane, se não me engano. O Melo Suite entrou na sala do estúdio fazendo uma cantando parabéns pra você, não sei, pra mim, e o Van Dyck com o violão botando. Eu falei, caraca, mano, esses caras são muito loucos. Tu tem essas fotos, Graciano? Cara, não tenho, mano. Quem dera eu tivesse essas fotos. Se hoje, fotos, tinha foto, tinha vídeo, cada tinha tecnologia, tudo, né? Mas na época não tinha celular. Acho que não tinha isso, não. Não tínhamos celular. E você falou nomes aí rápido, né? Vlad Leliane foi nossa cliente também. Eu lembro que a gente cantou muito. J Neto que deu oportunidade a ela. Pra mim também. Sim, né? sim. Eu gravei na época 2 músicas do J Neto. O Melo Suite, que é aqueles garotos, né? Mogeg, William, Heraldo. Até hoje eu tenho contato com o Heraldo. Sim, sim, Heraldo tá em São Paulo, né? E Van Dyck, cara. Van Dyck tá em Portugal. Van Dyck é um príncipe. A galera aí da década de 90, 2000. Sim, todo mundo além de ser um talento, depois que o né? Marquinhos Gomes saiu, quem ficou no lugar dele foi o Van Dyck, né? O Van Dyck tá em Portugal, tá e em outra Portugal, galera também foi para Portugal. Daniel Santos foi para Portugal, Claudinho Maciel, sim, Pastor Daniel Luiz Henrique, voltou agora. Daniel voltou, Pastor Luiz Henrique tá lá até hoje. Sim, sim. É uma galera boa. Cara, e você... Quando eu criei o Gospel Retorno, eu criei um evento para trazer, resgatar o grupo Stefanos, Pastor Xande, sim. A banda Vox Day que estava parada, voltou. Ministrei na banda lá na igreja Vox Day tem uns 3 meses. Pastor Silas Chaves. Pastor Silas, Carlinhos Shekinah. Carlinhos Shekinah é o atual vocalista. Estiveram... eles vão estar com a gente talvez essa semana que vem. Na outra semana eles devem estar com a gente aí dando a entrevista, porque eles ficaram de vir, né? Mas, rapaz, vamos lá. Como você equilibra a arte da música com a responsabilidade de transmitir mensagens espirituais, cara? Facilita, né? Essa é a realidade, né? Quando você tem dons, né, acaba facilitando. E a música sempre me proporcionou oportunidades, sempre abriu portas, sempre me colocou em locais, né? Por exemplo, a gente está aqui numa mesa aqui onde a gente tem comunhão. E isso aí acabou sendo assim um divisor de águas. Mas antes de eu cantar profissionalmente, eu ministrava na igreja com os playbackzinhos que ainda era fita. Aí depois veio o CDzinho, né, que tinha aquele aparelhinho que a gente levava o aparelho com aquele fio, plugava na mesa e ali a gente ia cantando. Por exemplo, eu adorava cantar as músicas do J Neto, né, fã do J Neto, ele era meu cliente. O J Neto gravava as músicas e colocava para me ouvir antes de lançar. Quantas vezes isso? E aí, mais uma chave, pessoal, que Deus usa as pessoas, né? É importante, eu lembrei isso aqui, com a sua permissão vou falar, porque esse programa tem o objetivo de alcançar vidas, né? Eu estava cortando o cabelo do Nil, ali do Jardim da Luz. Cara, eu cortando o cabelo do cara num sábado, assim, sei lá, por volta de 2 horas da tarde. Ele me fez uma pergunta. Cara, por que você não grava? Aí eu falei, pô, é muito difícil, é caro, aquela coisa toda. Aí eu tô cortando o cabelo dele, ele começou a sair lágrima dos olhos dele. Ele falou assim, cara, quanto custa para gravar? E na época eu falei o valor, sei lá, R$1.000, R$1.500. Sim. Isso a Dudinha, minha filha, tinha 1 aninho, então há 20 e poucos anos atrás. Aí ele falou assim, cara, eu vou te dar uma moto para você vender e você gravar teu CD. Olha só, hein? Pessoal, impressionante. Eu ouvi pelo menos umas 10 profecias, tipo, eu vou abrir a porta, eu vou usar alguém, eu vou te ajudar a gravar, assim, sucessivamente, em várias igrejas. E a expectativa era qual? Pô, um dia eu quero gravar, era um sonho da gente gravar. Pô, era um negócio. E outra coisa, era muito difícil. Quem não tinha gravadora ou não tinha grana, era muito difícil produzir. Esse cara sabe melhor do que eu. Quantas vezes aparecia fita, não tinha nome, não tinha nada, eu tocava, eu era o único programa que dava oportunidade para todo mundo, queria tanto para saber, os famosos cara. Quanto para quem estava começando. Ninguém queria saber, e eu sempre via aquilo como sendo, pô, peraí, que oportunidade eu posso dar a essa pessoa? Olha que legal. Melhor do que eu tocar no meu programa mesmo. Tinha audiência, então vamos lá, vamos tocar.
Foi uma coisa muito interessante, Marcelo. E um detalhe que nós estamos relembrando aqui algumas coisas. Quando você disse que pô, não estava lá cortando cabelo, aí o rapaz caiu lágrima e acabou a oportunidade de dar isso. E como é que foi essa sua experiência, entrar num estúdio e gravar, cara? Eu nunca tinha entrado num estúdio. A música era sua? Algumas eram minhas, Algumas. outras de outros compositores, Daniel Santos, J Neto, outras pessoas também. Marcos Ponte. Marcos Ponte, cara. Grande amigo, grande companheiro, né? A gente fez muita coisa junto, viajamos, fomos para muitos lugares, muitas estradas, muitos perrengues, né? Naquela época tinha muitos isso, perrengues. Né? Se eu contar aqui. Bom, e aí eu fui na casa dele e ele me deu a moto. Aí eu liguei pro Heraldo Taylor. Heraldo, ganhei uma moto aqui, tal. Vamos gravar ali. Cara, eu não ando de moto. Heraldo, eu não ando nem de bicicleta. Foi tão bom porque assim, eu consegui trocar a moto num carro e dei o carro pro Heraldo na época. Em troca da produção. Aí Heraldo começou a desenvolver ali os arranjos, a produção, e nós gravamos no saudoso Dom Ney. Dom Ney, é isso que eu ia te falar. Aí gravamos o Heraldo ali. Tocava lá nele. E na época saiu a produção, a marcha, mas precisava fazer as cópias, que era outra escalada. Outra coisa, fazer a capa, Aí, gente, o meu sogro, né, ele era jornalista e ele produzia essa parte digital na época, né, que era analógica. Uma pessoa fez as fotos, meu sogro fez a capa e o Vitor do Santa Bárbara, não é evangélico, é o que eu falo, a alma generosa prospera. O Vitor pagou a minha primeira tiragem lá na Sony Music, 1000 CDs. Cara, aquilo ali parecia... Meu Deus do céu, eu chorava, eu ria, eu fiquei, cara, esperando até sair, demorou, sei lá, uns 2 meses ainda. Naquela época. Mas eu já tinha um playbackzinho meu, então eu já ia cantando nas igrejas, falando, gente, o bebê tá na barriga, a qualquer momento vai nascer. Aí chegaram 1000 cópias, aquelas 1000 cópias viraram mais 1000, então a gente ia produzindo, e aí fomos durante muito tempo, e tem 2 anos a última vez que eu gravei um CD, então são 5 CDs gravados total. Total, né? Mas total. Tem planejamento para... Agora é clipe musical? Hoje é clipe. O que eu fiz? Eu fiz 2 clipes, né? Eu regravei... Mais uma repaginada, né? Eu regravei... eu gravei Deus é Bom em Todo Tempo e O Nosso Deus Nunca Falhou, que é do Francisco Bezerra, que fez muito sucesso, faz até hoje na voz de J Neto. O nosso Deus nunca falhou. Aí eu gravei com o Heraldo e gravamos um clipe. Então a ideia é mais ou menos essa agora, fazer clipe, uma música, porque o CD não vende mais, né? Ficou muito difícil. E fiz muito show em prefeituras também, que ajudou bastante. Vamos entrar dentro dessa... Sair um pouco da pauta aqui, vamos entrar dentro dessa praia aí. Você é muito envolvido também nessa área parlamentar. Sim. Conta um pouquinho dessas experiências suas aí. A música também me colocou na condição política. Você veio uma vez também eu fui candidato, né? O que aconteceu? Eu lembro uma vez que eu fui cantar num evento particular na casa de um empresário em Bangu. Olha como é que Deus faz. Quem estava lá, Eduardo Cunha, que era deputado federal, que eu só conhecia ele de ouvir da Rádio Melodia. E eu cantei 2 músicas, o Eduardo Cunha estava assim, sentado na frente. A partir dali, eu comecei a cantar nos projetos Celebrar da Melodia, onde outras portas abriram. Eu apresentei algumas vezes. E aí, comecei a migrar na questão política também. E, paralelo a isso, eu passei a fazer o programa jovem da Melodia às terça-feira. Era eu, pastor Pedrão da Barra, pastor Josué Valando Júnior, pastor Paulão de Monte Oreb. Toda terça-feira tinha esse programa jovem da Melodia. E eu que fazia, levava os convidados. Levei Marcos Feliciano, a primeira vez que o Marcos Feliciano foi num programa no Rio de Janeiro, foi eu que levei. Então a música, ela contribuiu. E aí no meio político... alcançou o lugar. E fui candidato a primeira vez em 2010, eu tive 4.800 votos. Aqui, basicamente em Campo Grande, né? Porque é onde eu sou mais conhecido. E eu gosto da política até hoje, de
da boa política, né? De poder ajudar, poder contribuir. Você ainda é... Faço muita ação social. A gente estava Aham. na Quinta da Boa Vista agora, muito. Em Campo Grande já fizemos muito. Zona Oeste toda, com a questão de documentação, principalmente quem vai casar. Aí, quem não tem isenção, para casar hoje é R$ 1.500 o cartório. Né? Claro que tem um critério, você só tem direito à isenção se você comprovar que não pode pagar. Não pode pagar. E tá você certo. pode ganhar até um salário mínimo e meio, aí você tem direito. Fora outros tantos serviços, fiz um monte de obras também. Agora ali no Mendanha, no bairro Votorantim, nós inauguramos um campo de grama sintética. Você atualmente está com algum cargo político? Não. Eu era diretor-geral de fiscalização do Detran até 20 dias atrás. Ah, é? E hoje estou indo para uma reunião, que eu vou assumir um novo cargo, mas deixa acontecer Deixa primeiro. acontecer. Às 14 horas. Hoje não, né? Hoje é sexta-feira. Eu estarei breve. na segunda-feira lá assumindo essa nova responsabilidade. Sempre com o propósito de ajudar as pessoas. Com né? certeza. Marcelo, você por ser um homem de múltiplos dons e chamado e também empreendedorismo, que tem impactado vidas através do teu ministério. Atualmente você está... fala um pouco do seu trabalho ministerial na sua igreja e tal. Pode falar o nome dele. Bom, eu faço parte hoje Hoje não, já estou há 13 anos no Verbo da Vida. Né? Eu fiquei na Pedra durante 9 anos, Pedra de Guaratiba. E depois eu fui para Caxamorra. Tem 4 anos que eu estou no Verbo da Vida da Caxamorra. Pastor Jefferson Ribeiro, um beijão, meu pastor. Vilma Ribeiro, a esposa dele. E aí eu comecei a servir lá, né? Porque o maior cargo que a gente tem na igreja é servir. Lá eu trabalho com crianças de 12 e 13, que é o Potência, e 14 e 15, que é o Teens. Né? Eu dou aula para essa faixa etária, lá eu ministro a palavra também, sou líder de discipulado, que tem geralmente as primeira terça-feira. Vocês têm célula, né? Eu tenho, eu sou líder de célula. Lá a gente chama de discipulado, né? Mas é o mesmo propósito da célula, porque a visão do discipulado do Verbo da Vida, imagina uma igreja com quase 2.000 membros. Como é que o pastor, por mais que ele tenha pastores auxiliares, como é que ele vai cuidar de tanta gente? Sim, então a visão celular, a visão do Verbo no lar, do discipulado é isso. Os líderes têm contato ali com 20, 30, 40 pessoas e os problemas que surgem, muitos deles o pastor nem sabe. A gente mesmo consegue dar solução, dar o suporte, dar o apoio para aquele grupo discipulado. E o grupo discipulado também é importante, Graciano, porque ali a gente vê os dons, os talentos e os chamados. É dos grupos discipulado que a gente faz indicações. Por exemplo, essa semana eu indiquei uma pessoa que tem um chamado de levar a palavra para as pessoas no lar, ou seja, um chamado evangelístico, um ministério de socorro. Então eu indiquei ele para ser conselheiro na igreja, que a gente tem os ministros de aconselhamento quando alguém está chegando na igreja, faz aquele acolhimento, faz oração. É muito raro as igrejas fazerem isso. Não, a visão celular, o Verbo da Vida, um dos pilares, né, de sucesso do Verbo da Vida é o Verbo no lar. Né, que é o discipulado, que é a célula, a visão celular. Sim. Porque isso faz com que as pessoas se desenvolvam, elas se abrem mais. Imagina uma igreja grandona, a pessoa senta lá, assiste o culto, vai para casa. E se ela tiver com um problema psicológico? Como é que fica essa? Então, o acolhimento é tão grupos importante. Grupos pequenos, e o objetivo é grupos pequenos. Tá? Quando sim, chega a 30, 40, abre outro. E a igreja está com 2.000 membros. Ali tem 5 anos só na Caxamorra. Eu passo ali às vezes, ainda não fui na Caxamorra. Você tem que ir lá. Eu já fui na Freira de Moraes, na Pedra. Você tem que ir lá. Já preguei na Pedra. Vou marcar para o pastor Jefferson contar a história dele aqui também. Vamos sim. Eu gostaria de que pudesse trazer ele, de repente, para contar a história do Verbo da Vida. Entendeu? A gente falar sobre a denominação. É uma história de superação. Pastor Jefferson, isso é muito importante. Pastor Jefferson, eu e o pastor Jefferson, um grupo, a gente era membro num grupo de discipulado na casa do Marquinho, do Craque do Pão. Sim. A turma toda. Quer dizer, o pastor, olha como é que Deus faz. O pastor Jefferson era membro da Pedra, e aí o pastor da Pedra abriu um ponto de pregação em Campo Grande, próximo a Caxamorra, na Samarindo. Tinha ali, ele começou com 8 pessoas, depois tinha 60,
com 300 pessoas, ficou pequeno e foi para Caxamurra, estamos com 2 mil membros. Ou seja, a história dele é de muita superação, muita dificuldade, cara. Que hoje ele... Não, e o testemunho dele de vida é assim. Então, a gente vai poder marcar isso sim, a gente absurdo. Vê depois com calma. E ele só gravou um podcast até hoje, que foi comigo. E o segundo é com você. Muitas pessoas chamam, mas falar... eu sei que ele vai vir com você. Vamos falar sobre o teu podcast. Como é que é? Que tipo de podcast que você resolveu montar? Podcast, o nome do meu podcast é Na Mesa com Gregory. E não foi eu que escolhi. Quem escolheu foi o pastor Kleber Bittencourt, lá da ILAN, Igreja Luz das Nações, de Jacarepaguá. Sim. O nome seria totalmente outro. Era Fé e Empreendedorismo, que eu gosto do empreendedorismo. Aí um domingo de tarde, na véspera do podcast, ele, cara, eu tava aqui em casa, teu podcast tem que se chamar Na Mesa com Gregory. Na mesa onde se discute, se aprende. Aí eu, caramba, mudamos o layout todo. Você vê, uma inspiração. E aí eu comecei. E ali tu fala de quê? Ali eu falo de tudo. Já recebi ex-bailarina do Fantástico, já recebi ex-jogador de futebol, pastores, grandes empresários, psicólogos. Quem é essa ex-bailarina do Fantástico? É a Vivi. Ela, teve uma que era bailarina do Fantástico, que eu fiz os 15 anos dela. Cara, ela vai vir aqui também, eu faço o link para ela vir. Aí abrimos o podcast. Antes de eu ter 1000 inscritos, eu monetizei no YouTube. Entendi. Por conta, como é que agora eu sei como é que funciona. Como é que o YouTube avalia um podcast? Podcast tem 30 minutos, 40, uma hora. É o tempo que as pessoas ficam assistindo. Entendi. Não é somente a visualização. Um podcast de meia hora, sei lá, 50% assistiu 10 minutos. Para o YouTube ser muito bom você ter 10 minutos de um... Viu? A dica aí, Marcelo tá me dando uma dica. Olha que interessante, gente. Porque às vezes tem lá a visualização, mas não é tudo. A pessoa clicou, olhou 5 segundos e saiu. O YouTube tem esse mecanismo para ver... Pô, cara, aquele cara, o conteúdo dele tá prendendo as pessoas. O que o YouTube quer? Ele quer mais pessoas ali, porque no meio do podcast ele bota os comerciais dele. Entendi. É onde ele ganha dinheiro. Ele cobra para o cara que fornece esse copo aqui e coloca lá no meio do nosso programa. E antes de 1000 inscritos, eu monetizei. E agora eu monetizei também no TikTok. Eu não dava muita atenção no TikTok. Aí os cortes... 2 ou 3 vídeos no TikTok, bum! Sem brincadeira, eu gravei um vídeo falando sobre política, sobre os mais médicos, né? Que foi um escândalo que teve no governo da Dilma. Os médicos ganhavam 11 mil reais por mês e ficavam com 2.500 reais e o dinheiro todo era mandado para Cuba, para a família do Fidel Castro. Cara, eu gravei isso dentro do carro, sem pretensão nenhuma, tá com 170 mil visualizações, sem pagar nada. Então o TikTok me monetizou também. E o que eu vou fazer agora no TikTok? Eu fiz uma live lá, deu 276 pessoas ao vivo. Aí eles me incentivaram, fiz uma segunda, deu 600 e pouco, e uma terceira passou de 1000. Então agora eu vou começar a explorar esse lado também, porque eu gosto também de falar sobre política, sobre empreendedorismo e sobre fé, né? É isso, o algoritmo, né? Ele já identificou que essa é a tua praia. É a minha praia. Não. Eu vou ao break aqui, já a gente vai ter mais papo aqui legal aqui com o Marcelo Gregory, que você conhece o Projeto Azaf? Olha, meu amigo, são aulas de musicalização infantil, musicalização sênior, curso básico de música. Você pode entrar em contato 21 995408154. Você que está nos seguindo aí nas nossas plataformas digitais, @Voz Gospel OFC, tá? Tá ligado aí com a gente aí? Quero mandar um grande abraço, meu amigo Ziel Martins, grande músico, muito tempo na banda RA, né? Parceirão mesmo. Pastor Sérgio Brandão, também ali do Park Shop, né? E o Bim Reciclagem, meu amigo Bim, Robson Rocha, tá aí o cara foi na Fátima Bernardes, foi no Luciano Huck e ganhou um caminhãozinho, ganhou uma máquina de prensa. Isso tudo por quê? Teve uma pessoa que deu oportunidade para ele acabou sendo beneficiado. E tá trabalhando bem pra caramba.
ao guia turístico lá de Vassoura, cidade do café, meu amigo Patrick Lourenço, também é cantor sertanejo ele. Tá, o professor e atleta Rogério Melo, lá de Bangu. O professor Rogério Melo foi meu técnico de futsal, né? Maravilha, cara. Vamos lá. Também um abraço, meu amigo Cipriano Alexandre. Você lembra do Cipriano, Marcelo? Lembro. Era técnico de futebol, Jogava jogador. muito. Muito. Ele hoje tá na liderança do campeonato nacional lá do Equador. Ele. Caramba, nunca Tá mais vi bem. Cipriano. Tá, eu converso com ele sempre, de vez em quando, a gente bate um papo. Também quero mandar um abraço pro meu pastor, Jaimilson, da Quadrangular do Caminho Tutóia ali. Tá? E a você que nos segue na plataforma digital, seja muito bem-vindo. Como o Marcelo Gregory falou aqui, tá lá no YouTube, fica lá uns 5 minutos, 10 minutos, pô, dá essa moral aí, pô, não faz isso com a gente não. Você quer fazer uma gravação de música, podcast, videoclipe? Promoção para quem assiste o Vozes Gospel Podcast. 21 984 38 3531, tá bom? Então, a você, amigo, amiga, você não pode perder essa oportunidade. Lembrando, você conhece a revista Gospel Retrô? Nós estamos no mês de setembro. A capa é o Van Dyck, ex-grupo Altos Louvores. Ele é a capa, tem 4 páginas lá falando da vida dele, das entrevistas, os momentos dele históricos, momentos maravilhosos. Tá? A gente tem sempre conversado, batendo papo. Ele vai estar vindo ao Brasil, ele mora em Portugal, exclusivamente para estar no Vozes Gospel Podcast, dando uma entrevista. Eu já lancei a chave do negócio. Ele falou comigo, Graciano, eu vou passar uns 20 dias no Brasil e eu quero ir no seu podcast. Falei, pô, beleza, Van Dyck é coisa de antigamente, né? Amigão, parceirão, ouvia as coisas do Altos Louvores antes de chegar ao Altos Louvores, que ele faz arranjo, faz tudo. Ele fez meu arranjo. Recados do coração. E tinha que ver, o cara é fantástico. Agora ele quando conversa, né? A voz dele, pô, portuguesado. Falei, meu amigo, tu é carioca, cara, mas não adianta. Já tá tempo, né? Quase 15 anos lá, ou 20, mais ou menos. Tá, revista Gospel Retrô, a fé de ontem para abençoar hoje. Você pode receber ela através do meu zap, tá? Eu mando para você em formato PDF ou digital, aí fica a seu critério. Você pode também, tá, dar uma olhada lá, @revista Vozes Gospel no Instagram. Eu estou colocando sempre os tópicos e tudo. Dessa vez tem 25 páginas, tá bom, gente? Vamos lá. O que você acha com a questão de... Você acredita que é possível unir fé, negócio e impacto social? Não só acredito, como vivo isso, né? É isso que eu quero que você fale da sua experiência dentro dessa Cara, praia. é exatamente isso. Quando a gente, por exemplo, ali no Mendanha, era um sonho. Eu joguei bola nesse campo. Até mandar um abraço pro meu amigo Pedrinho lá do Mendanha, que a gente se conhece desde a época do ginásio na escola Alcides Carneiro. E a prefeitura, aliás, o governo do estado fez um campo lá há muito tempo. E o campo virou um rala-coco, acabou o campo. Certo. Virou um depósito de um parque lá dentro. O campo virou uma panela quando chovia. Cara, e o Pedrinho tinha um sonho, né? Não só o Pedrinho e os moradores, de construir ali uma grama sintética, de fazer um alambrado, fazer uma praça bem bacana para os moradores. Eu consegui, através do governo do estado, o governador Cláudio Castro também. Sim. O Brazão, deputado, e o Eduardo, a filha do Eduardo Cunha, a Dani, ou seja, sozinho, ninguém faz nada. A Dani conseguiu recurso em Brasília e a gente, junto com o governador, a gente conseguiu levar esse projeto. Tu tá falando do Brazão, é o Pedro. Pedro, vice-presidente da Leste. Hoje não é, né? A gestão de 2 anos, né? Ah, tá. Agora é Tia Ju. E aí a gente foi lá, cara, e o campo é grande. Geralmente campo de bairro é campo pequenininho, 4 na linha. Não é grande, é 7 na linha, é muito grande. Aí eu consegui, cara, tirar do papel e nós inauguramos dia 29 de dezembro de 2024, agora. E aí, na inauguração, você vê um nicho de sentimentos, né? O avô com o filho e com o netinho brincando ali no campo que ele jogou bola lá atrás, no rala-coco. Sim. E assim, ficou muito bonito, o alambrado alto. E ali virou o quê? Um ponto de socialização, de esporte, de lazer e de culto também.
E um ambiente familiar. As pessoas se reúnem ali para fazer um evento, gostam, fazer uma oração. Ali eles têm essa integridade ali entre pessoas. Ou seja, política, o pastor Silas fala uma frase muito interessante. A política e religião não se mistura. Martin Luther King, ele era pastor ou ele era político? Ele era pastor, gente. Era pastor. Mas olha só, quem foi que libertou a América com uma frase? I have a dream. Eu tenho um sonho. Qual era o sonho? Oportunidade para o negro, para o pobre, saúde para quem está enfermo. Cara, um pastor e tantos outros pastores se destacaram na política a partir de um posicionamento. Sim. Então, política e religião se misturam sim, desde que seja para fazer o bem. Moisés ele era um homem de Deus ou ele era um político? Ele era um homem de Deus, mas ele libertou Israel das mãos de um quê? De um tirano político. E assim foi José, a mesma coisa. Sim. Jesus também teve seus embates políticos. Sim. Eu acho importante terem homens e mulheres de Deus que se posicionam na questão política e nem por isso eles vão deixar de cuidar do chamado deles, que é cuidar das vidas. Com certeza, isso é verdade. Agora, vamos voltar. Você falou lá do Mendanha, aquela área ali, né? Que Sim. Você sempre dedicou um pouco mais. Eu me lembro quando eu estava fazendo o Tarde Mix com Claudinho Mil. Claudinho Mil, falecido, recém-falecido, né? Nós fazíamos esse programa na CNT, Canal 9. E nós fizemos um trio elétrico, a Melodia que liberava sempre os trio elétricos para a gente fazer. Porque ele era gerente comercial da Top Gospel. Claudinho ajudou muita gente, cara. Entendeu? Aí nós fazíamos, eu era DJ, sonoplasta, mas eu apresentava os eventos também. Mas aí, eu me lembro nessa época que a Denise Cerqueira custou para chegar lá no lugar. Porque ela não conhecia muito ali. Aí o Natan Dutra da Staulos. O Natan tem um contato com ele. Parece que ele foi buscar ela na entrada para o carro dela seguir, porque eu não conhecia ali aquele ambiente ali. Cara, para tu ver como é que as coisas são. Nós somos de uma época em que... Por que eu estou entrando nesse detalhe aí? Que o gospel retrô, aquelas músicas dos anos 90, 80, 90, anos 2000, cara, tinha letra, tinha melodia e as pessoas cantavam. A última coisa que a gente pensava era na parte comercial. Sim. Hoje não. Primeiro, hoje o que vende? O que vende. Infelizmente é isso que está rolando. Né? Tipo agora, eu tive recentemente com o Marcos Salles, ele está até para vir, eu já vou comunicar a vocês, já estamos vendo uma agenda para ele vir. Marcos Salles, um parceirão. Conheço o Marcos Salles, se eu for falar a idade também, é mais do que você. Salles gravou. Botou baixo em 5 músicas minhas. É um fenômeno. Ele é parceirão. Projeto Vida Nova. Tenda do Leão. Tenda do Leão, na estrada Cesário de Melo. Está na Cesário de Melo agora, Avenida Cesário de Melo. Aí o Marquinhos teve uns eventos aí, que foi uma conferência que teve aí de encontro de casais, ele foi cantar lá. Quando ele olhou assim, o que tu tá fazendo aqui? Eu falei assim, eu sou da Quadrangular, minha esposa é pastora auxiliar na Quadrangular, trabalha com missões, a gente está aqui. Aí ele, caraca, vamos tomar um café, bater papo. Aí ficamos batendo um papozinho, relembrando Marcos, algumas gente coisas. Boa demais. Além de ser um talentoso, ele é um gente parceiro boa. E é um cara que tá, Não, Marcos é sucesso e é humilde, a mesma coisa. Muito, é o mesmo cara. Mesmo cara. E é bom de bola, tá? Eu sei que é. Cara, Mas nunca meteu gol em mim, não. Ó, cantores bons de bola. Marcos Salles. Claudinho Marcelo Nascimento. Claudinho não é muito, não. Mas... Tuca Nascimento joga muito. Tá com o joelho meio bichado, né? Mas quem também... Salles joga pra caramba. Quem também joga muita bola, ele é até humorista hoje, que teve aqui no programa, foi foi meu embaixador do rei em São Basílio. Caraca, esqueci agora o nome dele. Pô, me perdoe, meu amigo. Esqueci mesmo o teu nome. É de Campo agora. Grande? É de Campo Grande, jogava muito. Adalberto, que era de São Basílio, foi pro Santos, jogou no Flamengo. Sim, eu lembro do... o pessoal chamava de Jacozinho, o Adalberto, jogava muita bola. Jogava muita bola. Então, Campo Grande sempre foi celeiro, né? Sempre. Vamos falar desse detalhe. De música, celeiro, de pregação. De música, de esporte, Guga, cultura. Guga do Oiticica,
ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro jogando pelo Santos, jogou no Flamengo Sim. também, Guga. Ele tem pousada na Ilha Grande, tem aquela estraineira que faz passeio. É um cara que prosperou, saiu de Campo Grande também. Cipriano saiu de Campo Cipriano Grande. e tantos outros. Serginho, que estudou comigo no Colégio São José. Tem um que jogou no Botafogo, cara. Tá falando Demétrio. Demétrio de Campo então, Grande. mas não é só o Demétrio, não. Tem mais outro também de Campo Grande, que jogou no Botafogo, até cristão também. Ele é irmão do Alipe, mas eu tô esquecendo o nome dele. Até desculpa, mas Campo Grande é um celeiro de Gente, talento. não, nós estávamos falando aqui do... Eu sou de uma época da Taça de Prata, né? Eu cheguei a jogar no Taça Campo de Grande. Prata. A Taça de Prata. Eu não sou dessa época, não. Não era nem nascido, pessoal. Tá bom, me engana que eu gosto. Ô, Aninha, olha só, hein? Vou orar pelo seu marido aqui. Mas, rapaz, estamos entrando desse detalhe incrível, mas sempre a política entrou dentro, tanto na cultura, no esporte, no evangelho, mas porque pessoas que têm caráter e que têm visão. E a gente tem que agradecer essas pessoas. O senador Claro. Magno Malta, se não fosse ele, aquela questão da pedofilia foi o cara mais emblemático. Sim. E aí? O cara é pastor, homem de Deus, se ele ficasse de braço cruzado. Por isso que é importante. A senadora Damares mostrou para o mundo a exploração sexual de meninas. Sim, de lá na 15, região dela. 14 não, de 9, 10 anos. Isso. Que é coisa que eu não vou nem falar aqui porque corta o meu coração. Os turistas iam para lá e compravam a menina por 10, 20 reais. Meninas virgens que perdiam sua virgindade com uma pessoa que ela nem sabia quem era. Ali, no Maranhão. Infelizmente. E essa mulher fez isso, a Damares, e tantos outros homens e mulheres de Deus que se destacam lá em Brasília ou nas suas câmaras estaduais e municipais também. Por exemplo, semana passada, 26 vereadores votaram favorável para ter a presença de crianças em passeatas LGBT trans. Estava tendo uma briga e o pior, né? Complicado. Tem voto de um vereador de Campo Grande, não posso esconder, o William Siri, que é cristão. Infelizmente ele é do PSOL, não sei o que um vereador cristão é candidato pelo PSOL. É um garoto até bom, foi meu cliente, cortou o cabelo comigo. E ele votou favorável. A agricultura. Ele votou favorável para a criança estar num ambiente desse. Ah, você é homofóbico? Claro que eu não sou homofóbico. Eu já tive funcionários homossexuais que se eu fosse homofóbico, não ia ficar comigo 8 anos. É o Jean, que mora aqui na Santa Maria. Não sou, mas eu acho que botar uma criança num ambiente desse, eu acho que é queimar a etapa. Deixa ela decidir quando ela ficar grandinha, o que ela quer da vida dela. Agora, infelizmente, ou seja, a maioria acabou votando favorável e a gente não vai ser surpresa se daqui a pouco a gente vê a volta de criança nesses ambientes. Isso acaba incentivando, despertando a curiosidade para elas migrarem para uma área que não é o momento delas irem para esse lado sexual. A criança tem que brincar de boneca, brincar de carrinho. Sim, e outras coisas mais, né? Nisso aí a gente tem que ser conservador, por mais que a gente evoluiu, mas esses valores a gente não negocia, Graciano. Me diz uma coisa, como você administra o tempo entre ministério, música, negócio e família? O que você faz para renovar suas forças espirituais e emocionais? Se vira nos 30. Ai, gostei dela. Se vira nos 30. Cara, eu já preguei numa segunda-feira em 3 igrejas. Assembleia de Deus da Rua Amora, Assembleia de Deus da Vila Kennedy, Ministério Lapa, e a Assembleia de Deus de Madureira. Foi 10 horas da manhã numa, 3 horas da tarde em outra, e depois 19 horas. Isso foi um recorde. Eu esgotado, na época eu era bem mais jovem, hoje eu acho que eu não aguentaria. Mas assim, eu sempre aproveito as oportunidades. Tem uma oportunidade, eu tenho paz no meu coração, eu vou fazer. Seja no âmbito político, no âmbito do negócio e no âmbito ministerial. Se eu não tiver paz, Graciano, eu não faço. Eu conheço pessoas que falam assim, cara, Graciano, eu estou escrevendo minha biografia, né? Nas ondas do rádio. Você né? me deu um spoiler outro dia e olha só, já era para ter feito isso há muito mais tempo. Mas aí
surgiu essa ideia num podcast aqui com o pastor Nicodemos, que é lá de Natal. Ele veio e a gente batendo papo fora do contexto, ele anotando, e depois no contexto ele também anotando, depois ele falou, eu posso escrever tua biografia? Eu falei, fica à vontade. Cara. Aí eu peguei, já tem 30 depoimentos de várias pessoas, tanto pessoas evangélicas, pessoas não evangélicas. E você vai lançar lá no meu podcast. Numa boa, vamos Cara, fazer a gente vai fazer esse lançamento da tua biografia lá, a gente vai colocar, vamos conseguir colocar dentro do programa fotos suas, vídeo com pessoas lá de trás. Aí você vai ter que me fornecer seu acervo, aí a nossa equipe vai... Não, temos... Vai ser muito temos legal. Muita coisa. Eu me lembro uma vez, Marcelo, você me deu até uma entrevista falando um pouco da dificuldade que foi. Essa pessoa te abençoou, te ajudou, mas depois na caminhada, na cavalgada, que foi a dificuldade sua. Como é que... Eu queria voltar um pouquinho nesse teor. Cara, na época que você estava para casar, se não me engano. Então a gente está falando de 1997. Por aí mesmo. Então antes de casar eu já cantava nas igrejas. Sim, eu mas me com lembro. muita dificuldade. Você tem ideia, quando eu casei eu estava sem carro. Na época eu vendi o carro e a moto para comprar casa. E aí quando eu ia ministrar fora, geralmente um amigo me levava. Isso que é bom ter amigo, pessoal. Generosidade, cara, né? Não adianta. Cara. Saudoso Joelmir Arsênio. Sim. Joelmir fazia dobradinha, Joelmir pregava e eu cantava, né? A gente foi em muitas igrejas e muitos amigos generosos, cara, que me levavam. Alguns pastores mandavam via o transporte, o motorista, mas tinha muita dificuldade. E passamos muito perrengue, cara. Tipo, vem cantar aqui que tá tudo resolvido. A gente despengar. Eu e Marcos Pontes, uma vez, nós fomos para Itaboraí, cara. Marcos Pontes pegou um Opala Commodoro, 6 cilindros emprestado. Pô, aquele carro, cada acelerado era 1 litro. Aí o Marcos, não, tá tudo resolvido. Eles vão encher o tanque do carro lá, vão dar oferta. Cara, chegou lá, nós fomos cantar no evento que Shirley Cavalhais estava. Cara, no final, cada um ganhou uma coxinha, um Guaraná, Jesus. E aí, e para voltar? E o tanque do carro já estava... É isso que a gente coleciona também, experiências. Né? Eu me lembro uma vez que eu fui para um evento com a Vlad Leliane, ela tinha 16, 17 anos mais ou menos, na época. Ela começou bem novinha. Começou novinha, ela com 9 anos. Aí, eu me lembro nessa vez que ela morava no lote 14 em Santa Cruz, né? Aí eu ia no carro deles, eu levava e tal, aquela coisa, né? Com o pai e tudo, saudoso pai dela, né? O Carlos. E muitas das vezes eu vinha a pé até Campo Grande. Lá do lote 14 até Campo Grande a pé. Isso porque... É longe demais, hein, cara? Vinha a pé, pegava pela... Cara, não sei nem como é que tu fez ali. Não, cara, eu vim pela... Você tem uma opção pela Avenida Brasil? Eu vim pelo Quantos negócio do deu ali? Ali? Uns 10? Acho que mais, né? Mais do que isso. Eu vim ali pela Rua do Quartel, aí tá, tô na boa, para pegar Brasil. Rapaz, eu tô assim, eu falei, Senhor, como é que eu faço, Jesus? E a pé, isso aqui, haja perna. Tá, beleza. Amigo, daqui a pouco eu falei, eu vou parar nesse ponto aqui e vou ficar aqui um pouco e descansar, que eu não estou aguentando não, já tinha andado uns 2 quilômetros. Rapaz, daqui a pouco eu olho assim pro canto, vamos dizer assim, R$20. Caramba. Falei, Jesus. Apareceu um ônibus, eu nem sabia para onde que ia, cara. Vai para Campo Grande. O Anjo soprou esse dinheiro para você. Aí, vai para Campo Grande? Vou sim. Pô, beleza, mano. Não, faz o seguinte, cara. Vai por trás. Quer dizer, ainda fiquei com dinheiro aí, fiz compra. Que experiência, ainda... cara. Cara, eu sempre tive assim, cara. R$20 lá atrás? Não, era dinheiro sim. Era dinheiro, mano. A maior nota que a gente tem hoje é a nota de 200. Era mais ou menos uma coisa assim. Aí você ainda fez um sacolão, fiz uma coisa e tudo. E já aconteceu isso várias vezes. Várias vezes em vários lugares. Que tu menos pensa e o cara chega assim, pô, você não dá pra tu gravar? Eu falei, tá bom, ficava madrugada gravando aqueles fita
cassete. Haddad, né? Aquela coisa de 6 horas, 8 horas, toda madrugada. Tinha mais de 70 rádios, era a minha voz. Eu fazendo programa na madrugada e gravando comercial, gravando tudinho ali. E outra coisa, era tudo no tete-tete. Não tem a tecnologia que você tem hoje. Entendeu? Né? Aí eu paro para pensar, cara. Nós conseguimos passar por tudo isso? Eu tô feliz demais. Às vezes minha mulher fala assim, caramba, tá feliz, o carro tava parado, você não conseguiu consertar ele porque houve um problema. Eu falei assim, mas isso é coisa temporária. Sim. Temporária. Agora, eu tenho que estar feliz comigo e com Jesus. Essa é a minha felicidade. Claro, ajudei muita gente, mas eu não estou atrás de que alguém venha me ajudar. Sim. Eu deixo na mão de Deus. Plantar, tiver que acontecer, plantar é uma opção, mas a colheita, vou te falar, a Bíblia diz que a alma generosa, ela prospera. Quantas vezes sementes não morrem, Graciano? Se tu ouvir os testemunhos, os depoimentos que mandaram, minha mulher ficou, o quê? Não, você não é meu marido não. Para ver o quanto as pessoas chegaram, garotos de 13 anos, cara, que não sabiam o que fazer na vida, batiam na porta da rádio e falavam assim, moça, tem alguma coisa para eu fazer? E às vezes tinha só eu na rádio, todo mundo já tinha ido embora e eu tô lá. Eu falei assim, o que você... E ele tinha uma boa voz, eu falei assim, não, vem cá, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma oportunidade. Eu falei, o quê? Vem cá, vamos gravar um comercial aqui. Rapaz, ele gravou, ele falou assim, cara, isso é muito legal, eu posso vir amanhã? Eu falei, pode e tal. Começou ali de nada, aos sábados arrumamos 1 hora de programa, foi desenvolvendo e tudo. Hoje é âncora do 98 FM. Olha isso, cara. O Léo Melo. Leonardo, cara, a gente tem que entendeu? ser... O outro é âncora da Roquete Pinto, da David Costa. Ele botou lá, eu com 13 anos também. 13 anos, eu apareci numa rádio. Quem me apareceu? Um mestre, o meu professor. Um deles, Graciano Caseiro. Ajudando, na época, Silvinho Santana, Silvio Balagandaia. Silvio Santana Balagandaia. Ele fazia lá as vinhetas. Rapaz, eu fiquei assim, eu falei, gente, são histórias, cara. Quando eu te encontrei com o Paulo Elias, mandar um abraço pro meu amigo Paulo Elias, mas Paulo Elias não gosta de dar entrevista, cara. Não gosta de dar entrevista, cara. Incrível, cara. Uma coincidência, estava eu e o Paulo Elias, né? E aí você parou, a gente começou a trocar ideia, lembrando. Eu olhei assim e falei, Paulo Elias, eu não tinha visto você, não tinha visto ele. Aí daqui a pouco, Marcelo... Ficamos batendo em frente ao teu comércio ali. Ficamos conversando 1 hora, pessoal. Mais ou menos isso. E tem assunto, né? Rapaz, minha mulher vai pagar geral. Mas tu tava onde? Não sei o que tal. Mas deixa rolar. Tá lá, é a benção ela na minha vida. Mas, rapaz, eu queria que você pudesse fazer um convite, trouxesse uma mensagem que você queira. Tá. Tem uns 3, 4 minutos para você ficar à vontade ali. E trazer uma pregação. Não vou deixar de você ser o homem de Deus aqui para os meus ouvintes aqui, cara. Rapaz, eu ministrei semana passada na minha igreja e essa passagem aqui, Mateus capítulo 11, versículo 4, isso aqui é uma chave, porque o verbo da vida, ele tem uma forma de tratar com a questão da fé diferenciada das outras igrejas. Sim. Por exemplo, esse texto aqui, ele vai me dar base para aquilo que eu vou falar rapidinho para vocês. Mateus 11, 14. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Cara, olha que interessante. Ele não falou para dar dinheiro para os pobres. Se você começar a ler isso aqui, antes de ver o final, você vai falar, mas aos pobres... dê esmola, prega o evangelho. A Bíblia conta a história lá no livro de Atos que tinha um homem na porta de um templo chamado Porta Formosa e todos os dias, o que estava no coração daquele homem que era aleijado? As pessoas, antes de entrar no templo, antes de cultuar, dá a ele uma esmola, uma moeda ou um pão. A expectativa dele era essa. Ou seja, ele estava fadado a viver aquela vida miserável até a sua morte. Até a sua morte. Sempre esperando cair da mesa de quem é próspero as migalhas. E Jesus está falando para a gente pregar para os pobres. E uma vez chegou Pedro e João, o que eles falaram? Nós não temos o que você quer, o que você está acostumado. Mas o que a gente tem eu te dou.
levanta e anda. E a Bíblia diz que ele deu um salto, ou seja, ele era aleijado de nascença. A partir do momento que ele ouviu a palavra, ele foi curado daquilo que estava o amarrando a viver uma vida de fracasso eternamente. Então você que está assistindo esse programa maravilhoso, Deus não vai jogar dinheiro do céu na sua conta. Você pode até ser abençoado por alguém, porque eu também já fui. Mas o que vai mudar o curso da sua vida é aquilo que vai sair da sua boca. Marcos 11, 23, Jesus disse o seguinte: se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar, será de acordo com aquilo que saiu da sua boca. Ou seja, Jesus não estava dando um exemplo apenas, ele estava dizendo que aquele monte, ou seja, era um monte físico, o monte estava na frente daquelas pessoas, e Jesus está dizendo, se você tiver fé e disser a esse monte, e não duvidar, vai acontecer. Ou seja, entre você ter fé e receber, sempre vai haver a possibilidade de dúvida, e é a dúvida que impede a gente de receber, Graciano. Então, quando você fala com a sua boca, crendo com o coração, se for da vontade de Deus, é importante isso aqui, você vai receber. Então nós temos a palavra da fé, a palavra revelada, e nós descobrimos algumas senhas que têm nos possibilitado acessar coisas que antigamente a gente dizia, está na mão de Deus, se for da vontade de Deus. Eu estou no Salmo 133, né? Esperei com paciência no Senhor. Nós estamos numa outra aliança. E na nova aliança, Graciano, a gente vai receber muito mais por aquilo que a gente fala e crê, ou até mesmo da parte de Deus. Porque o que Deus fez? A Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. E as bênçãos e a misericórdia vêm atrás de nós. Mas por que eu não estou sendo alcançado? Porque você não está crendo como a Bíblia crê. É necessário você acordar de manhã todos os dias e profetizar coisas boas. O dia não está muito legal, não. Não, o dia está bom. O dia está abençoado. Obrigado porque eu tenho saúde. Obrigado porque eu sou salvo. O que é ser salvo? O dicionário Aurélio define muito bem. Salvo é livre de doença, morte espiritual, perigo e condenação. Isaías não tinha falado isso lá? Isaías 53? Jesus levou sobre si o que? As nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, use a sua boca, profetize primeiro sobre a sua vida e sobre outras pessoas, sobre a sua família, que eu tenho certeza que você vai receber mais de Deus do que você estava acostumado. Marcelo, para mim, você não sabe quanto que é uma honra, porque a gente se conhece há muito tempo e a gente estava se conectando mais nas mídias e tal, porque cada um tem a sua vida, né? Perfeito. Sua família e tal. Mas, rapaz, foi interessante. Quando eu encontrei ele com o Paulo Elias, eu falei assim, cara, quero você lá no podcast, lá vamos, tudo. Aí pegamos lá os contatos e tudo, eu não tinha nenhum contato, né? E depois a gente conseguiu fazer. E, cara, você que tá aí, mano, vou ser bem claro contigo, cara. Não esqueça de que Deus, ele tem um propósito para nós. Amém. Muitas das vezes, tá? Eu quero viver o meu propósito, mas você quer viver o seu? Que propósito você tem na sua vida? Eu vou pedir agora, fale as suas redes sociais, seus contatos, e depois, se você pudesse orar para a gente encerrar. Vai ser um prazer. Antes de eu falar, eu queria deixar uma palavra que eu estive no AND, Agência Nacional dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, junto com o Paulo Elias. Uhum. E nós ficamos 3 dias lá em Foz do Iguaçu. Teve uma conferência, tinha desembargadores do Brasil todo. E o William Douglas... Douglas, minha esposa... gosta muito dele, minha esposa é advogada, ele então tem um best-seller, né, que vendeu mais de 7 milhões, ele escreveu mais de 50 livros, e eu estive com ele lá, tive o prazer de conhecer e de estar com ele depois. Ele, no meio da palestra, ele falou o seguinte: quanto tempo leva para se varrer todas as calçadas de Nova York? Ninguém ousou responder. Aí ele falou 15 minutos. E aí depois ele explicou.
basta que cada um varra a sua. Isso é verdade. Ou seja, se cada um fizer aquilo que está na sua mão, não vai pesar. Você está aqui fazendo o seu trabalho, você está lá com o seu assessor te dando todo o apoio, porque você não conseguiria fazer o que ele faz. E a vida é assim, pessoal. A gente se completa. Eu tenho que ajudar a carregar o seu fardo, eu tenho que ser leve para você. É verdade. Isso. Um prazer. Muito obrigado pela oportunidade, tá? De estar aqui com você, te rever, né? Porque eu sempre falo, te rever bem, né? Que às vezes a gente encontra um amigo. Como é que você tá? Tô desviado nas drogas, tô separado da mulher, fracassei. E eu encontro pessoas assim. Muitos eu resgato, consigo levar para a igreja. Nós estamos tendo um projeto na igreja, 90 dias de oração, né? O objetivo, dia 15 de novembro, 5.000 almas descendo as águas. Que isso, né? Que maravilha. Esse é o objetivo das igrejas do Evangelho Quadrangular, do Rio de Janeiro. Aí eu escolhi 7 pessoas para orar. 2 ali estão desviadas, mas 2 já voltaram para Jesus. Amém. Então pessoas que não são de Jesus, então eu escolhi 7 pessoas. Todo dia eu oro por essas pessoas, tá? Porque é o meu propósito. Sim. O Espírito Santo que vai convencer, não sou eu. Sim, mas você faz Eu estou fazendo a minha parte. Todo dia eu falo, Senhor, que tem um dia abençoado, maravilhoso, que possa o Espírito Santo entrar naquele coração, naquela mente, naquela vida. E já tem alguns resultados bons. Meu pastor, falei com ele falou assim, que é isso, sério? Eu falei, sério, pastor. Aí a pessoa mandou aqui, eu mostrei para ele no Zap. É um ex-gerente gerente de eletro, de uma grande multinacional que eu trabalhei como locutor. Ele, todo dia, fala assim, eu mando mensagem para ele e falo assim, rapaz, hoje eu estava mal, aquela mensagem, rapaz, me deixou no áudio. E ontem eu fui à igreja. Falei, sério? Conversei com o pastor e a pastora que eu queria aquele convívio. Eu falei, Jesus, é isso que eu gosto de fazer. Isso que te move, né? É isso, a minha motivação é ganhar almas, cara. Eu estou Graciano, há 43 anos nessa área de comunicação. Esse é o meu ministério. Eu não preciso de PR para poder fazer o que eu faço. Eu tenho 3 seminários, mas eu nem aí, aquele título, aquilo nunca me levou a nada. O homem não faz o título, o título não faz o homem. É verdade. Mas o homem faz o título. Graciano, aquilo que você tem hoje, você pode até perder. Sim. Amanhã, mas o que você doa, você nunca perde. Com certeza, cara. E eu doei muito meu tempo para preparar jovens talentos, preparar pessoas que hoje são alguma coisa na vida. Isso aí. Né? As suas sementes floresceram. O legado está aí. As pessoas cresceram, avançaram. Eu estou aqui, né? Você me deu oportunidade no passado. E quantas milhares de pessoas. Mas é isso mesmo. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Primeiro, não esquece de dar as tuas... Bom, pessoal, quem ainda não me segue, né, no Instagram, @MarceloGregory com Y1, no TikTok a mesma coisa e também no Facebook. E o meu podcast é Na Mesa com Gregory no YouTube. Vai lá, você vai assistir muitas entrevistas, fiz até com o Marquinho do Craque do Pão contando a história dele. Eu assisti essa entrevista. Foi muito legal, né? E tantas outras pessoas. E se você puder assistir, puder dar uma ideia também, puder sugerir, vou levar a Graciano quando ele tiver com o best-seller dele para fazer uma entrevista best-seller, amém, recebo. E a gente vai estar fazendo esse bem bolado, bem bacana. Sim, com certeza. Bom? Vou deixar mais uma frase aqui. O dia mais importante da sua vida é hoje, porque o dia de ontem você não vai conseguir viver jamais. E a gente não sabe se a gente vai viver o dia de amanhã. Todos os dias, quando você acordar, diga, esse é o melhor dia que Deus me deu. Felicidade não é uma questão de destino, é uma questão de escolha. Tem pessoas que acham que ela foi programada para não dar certo. Deus não te destinou para o insucesso, muito pelo contrário. Felicidade não é questão de um destino, é uma questão de escolha. E as tuas escolhas podem mudar o seu destino. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por Sim, esse Deus. tempo maravilhoso que o Senhor nos deu, a oportunidade de estar aqui no programa com o meu amigo de muitos anos, Graciano Caseiro,
um homem íntegro, um homem de Deus, um homem visionário que sempre pautou em dar oportunidade às pessoas que precisam. Eu te agradeço por essa oportunidade, que esse programa possa chegar em muitas vidas, em muitos lares, em pessoas que precisam, de repente, ouvir aquilo que nós falamos aqui durante essa entrevista. Que o Senhor abençoe e dê ao Graciano sabedoria, direcionamento, visões a ele, para ele ter ideias, Pai, que possam impactar vidas. Toda a equipe técnica que compõe esse programa, esse podcast, possa estar sendo alcançado. E as pessoas que estão lá do outro lado, assistindo, eu oro pela vida de cada uma delas, por cada família representada, que os teus anjos as protejam, que a tua palavra lhes dê oportunidade deles te conhecerem. Amém. Que o Senhor abençoe a cada ouvinte, a cada espectador desse programa. Eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal.